Fala, apaixonados e demais cinespectadores, vocês gostam do DCU? Então fica aí que já vamos conversar sobre mais um filme desse universo. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, hoje vamos conversar finalmente sobre Liga da Justiça, o mais um filme do DCU, dirigido por Zack Snyder, também com uma participação na direção e no roteiro de Joss Whedon. E antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você, que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais também com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos novos sobre esse tema quase todos os dias. E claro, se você já é inscrito, não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui. Então o filme da Liga da Justiça acompanha alguns dos heróis mais icônicos aí da cultura pop, como Batman, Mulher Maravilha, Flash, Cyborg e Aquaman, e como eles se juntam para tentar combater o Steppenwolf, um general do Darkseid. E em poucas palavras, estou bastante aliviado após ver o filme da Liga da Justiça. Ele me surpreendeu positivamente, eu acho que ele conseguiu construir uma boa base sobre a qual o universo da DC agora pode crescer e extrapolar diversas outras obras. Esse filme conta com uma boa construção de personagens, tem uma história que é bastante legal e em geral é um filme que eu acho que é um passo na direção certa, apesar de eu ter uma série de probleminhas com ele. Começando na direção, o aspecto visual aqui do Zack Snyder foi mantido, claramente no filme da Liga da Justiça, aquela questão de uma estética mais escura, mais séria, bastante estilizada, com a utilização da manipulação do tempo, e bastante câmera lenta nesse filme, realmente um enfoque nos personagens principais, e é uma estética que realmente me agrada bastante. Os filmes do Zack Snyder podem ser muita coisa, mas eles nunca deixaram de ser estilosos. Os efeitos visuais também e os efeitos especiais se integraram bem aqui. Eu estava preocupado com a quantidade de computação gráfica que estaria presente nesse filme, mas em geral acho que se integrou bem aí com efeitos práticos e com um cenário que foi filmado para construir um estilo visual que foi legal e não chegou a ser confuso, não chegou a ser muito poluído. Eu achei que foi um acerto também nessa capacidade. Teve momentos que quase passou do ponto, mas em geral conseguiu ser uma coisa bastante boa dentro do filme. Uma coisa que melhorou bastante aqui em Liga da Justiça em relação aos filmes anteriores da DC foi a questão do estabelecimento do tom. Esse filme não se leva a sério demais, igual o Batman e Superman levava, mas também não é uma galhofa. É um filme que é sim sério, é um filme que trata com riscos reais para o universo da DC, mas ele não se leva a sério demais, não é chato e tedioso. Não? Ele tem vários momentos de leveza que são jogados dentro de momentos dramáticos, que dão um ar um pouco mais verossímil para os personagens. Não são realmente personagens sisudos, sem emoções, etc e tal. Eles são personagens que são sim impactados pelo que está acontecendo com eles, mas eles também são seres humanos ou amazonas e outras coisas, mas em geral são personagens bem realizados, que têm suas próprias emoções e tem humor também presente neles. Realmente vários pontos do tom aí me agradaram bastante ao longo de Justiça, apesar de a gente ter aqui algumas inconsistências também, variando de cena para cena, o que me leva a um problema que persiste um pouquinho, especialmente no início do filme, que é a questão da montagem. A montagem desse filme no início me preocupou bastante. Eu comecei a assistir e falei, nossa, meu Deus do céu. A gente continuou tendo aquela questão que cortava entre cenas de maneira um pouco brusca, assim, a gente não tinha uma coesão muito grande na estruturação narrativa do filme, tinha assim uma desconexão bastante evidente entre diversos pontos que estavam sendo ali desenvolvidos. Parece que a gente estava com vários núcleos de história sendo desenvolvidos em separado e não como uma história coesa, mas aos poucos, especialmente a partir da reunião da Liga da Justiça, isso melhora significativamente. A gente não tem aquela questão truncada da narrativa para uma montagem ruim, a gente consegue ter uma história muito mais legal e bem realizada, com pouco ou nenhuma confusão. Realmente eu acho que funcionou muito melhor, mas no início do filme isso me preocupou bastante, essa questão da montagem. Falei, nossa, meu Deus, de novo não, DC, de novo não, mas a DC conseguiu segurar a onda, então eu fico feliz com isso. Esse filme é sim dirigido pelo Zack Snyder, mas eu acho que claramente a gente consegue ver aqui a influência do Joss Whedon, especialmente nos momentos de comédia e nos momentos de leveza, porque o Joss Whedon realmente tem aquela questão do humor situacional, de um comentário situacional sobre os personagens que vão fazendo aí autorreflexões assim, que são bastante engraçadas. E realmente esse humor de Joss Whedon não perde nem a capacidade dramática dele de fazer a química entre os personagens e estabelecer relações profundas. Os personagens na tela, realmente o Joss Whedon fez isso muito bem em Vingadores até mesmo na Era de Ultron, mas aqui também ele consegue fazer isso em conjunto com a história que já tinha sido desenvolvida por Zack Snyder. Eu não acho que ele dirigiu realmente o tanto que a galera tinha reportado inicialmente, até quase metade do filme, mas sim, você consegue claramente perceber uma influência do trabalho do Joss Whedon aqui na Liga da Justiça. Nas atuações aqui todo mundo vai muito bem, os personagens da Liga da Justiça estão muito bem representados, gostei de todo mundo, inclusive do Cyborg, que eu estava preocupado. Achei que o Ray Fisher fez um belo trabalho em retratar a questão do conflito interno do Cyborg, que não sabe muito bem com o que ele está lidando, que não sabe como é que lidar com seus novos poderes. Eu achei muito legal como é que eles conseguiram integrar o Cyborg na narrativa, foi feito de uma forma orgânica, que me agradou bastante, e eu acho que o Ray Fisher traz uma mistura aí de carisma, de seriedade, de dúvida interna e insegurança, que foi muito legal o personagem, realmente uma das grandes surpresas para mim do filme.
Da mesma forma, o Ezra Miller traz um excelente Flash, com todo o carisma que o Barry Allen precisa ter, mas ao mesmo tempo com aquele jeito um pouco desengonçado e atabalhoado e mais rápido do que o corpo dele consegue acompanhar realmente. É uma coisa que fica bem evidente no personagem do Barry Allen, quase todo o meio que você lê sobre ele, seja nos quadrinhos, seja na série. E realmente aqui eu acho que o Ezra Miller conseguiu trazer mais um Barry Allen competente, que funciona como um alívio cômico, que funciona como um elemento narrativo, que funciona como um personagem bem realizado. A Gal Gadot mais uma vez interpreta a Mulher Maravilha de uma forma excepcional. Realmente acho que ela é uma excelente atriz para o papel da Mulher Maravilha. Ela não é necessariamente ainda uma bela atriz no sentido tradicional da palavra, mas ela funciona bem demais aqui no papel de Mulher Maravilha. Eu não acho que consegui relacionar a Mulher Maravilha a mais nenhuma pessoa que não seja a Gal Gadot. Ela é um misto de fisicalidade de uma maneira muito imponente. Ela também consegue trazer uma questão de leveza e de sabedoria e uma questão de inocência misturada com genialidade, que é uma coisa muito difícil de se interpretar. Eu acho que a Gal Gadot consegue interpretar isso brilhantemente dentro do papel da Mulher Maravilha. O Jason Momoa é um personagem que eu ainda não decidi se eu gostei tanto assim dentro do filme. Eu gostei do Aquaman. Eu achei que ele funcionou dentro do time, eu achei que ele funcionou com algumas piadas, algumas situações, mas ele é o personagem menos tonalmente consistente. Eu não sei se foi culpa do roteiro, se foi culpa do Jason Momoa, mas tem vários momentos que ele flutua demais dentro do seu tom e isso me incomodou um pouco, mas assim, eu acho que ele funciona. Estou empolgado para termos um filme do Arthur Curry Aquaman. E diferentemente do que muitas pessoas pensam como Cross, eu continuo achando o Ben Affleck um baita Batman. Eu acho que ele é o melhor Bruce Wayne que a gente já teve. Realmente ele faz um trabalho muito legal de tratar a questão de um Batman um pouco mais velho, experiente, mais lento e meio de saco cheio de tudo aquilo, mas que ainda tem um senso de dever muito inerente à sua personalidade, e ele consegue servir como um líder muito bom para a Liga de Justiça. O Batman tem uma excelente presença de tela, às vezes se sente um pouco inútil na questão das batalhas, porque o poder dele é ser rico, mas em geral acho que ele funciona bem demais. Eu gosto demais do Ben Affleck como Batman. Realmente eu ficaria triste se ele realmente decidir deixar o DCU, que parece que vai acontecer. E caso isso aconteça, que se o Ben Affleck decidir não ser o Batman mais, eu acho que seria mais interessante eles matarem o personagem do Bruce Wayne e colocarem outro Batman, por exemplo, nos quadrinhos você teria uma ideia de como isso seria feito, do que realmente a gente tentar reconstruir um Batman com outra pessoa sem ser o Ben Affleck, porque eu acho que ele conseguiu fazer um papel excepcional tanto em Batman vs Superman quanto em Liga da Justiça. Sobre o elenco de apoio, eu realmente fico chateado, cara. Esse é um dos pontos que eu não gostei do filme. A Lois Lane, interpretada pela Amy Adams, e o Jim Gordon, interpretado pelo J.K. Simmons, são pontos de roteiro. Eles não são personagens, não contribuem muito para a história, não são bem utilizados, são pontos de roteiro. Isso me irritou profundamente, porque são dois atores muito bons, assim, excepcionais mesmo, de calibre de Oscar, que poderiam ser utilizados de uma maneira muito mais inteligente, e eles são utilizados de uma forma meio clichê e para resolver determinados problemas dentro da situação do roteiro, quase como um Deus Ex Machina, mas na verdade com um ponto de roteiro, assim, cara. Não tem mais o que falar sobre eles, realmente foi um ponto decepcionante aqui do filme. Mas isso pode ser bem explorado em um Homem de Aço 2 ou num Batman, a figura realmente do J.K. Simmons como Jim Gordon e da Amy Adams como Lois Lane. Eu acho que são personagens extremamente desperdiçados. O Ciarán Hinds faz um bom vilão, pelo menos eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. É um ator que eu gosto bastante, acompanho ele desde a época que ele fazia Roma na HBO. Ele funciona como Steppenwolf, não é um vilão extremamente memorável, assim, realmente, mas eu acho que ele é eficiente o suficiente e é uma ameaça o suficientemente grande para justificar a união da Liga da Justiça. Ele cai um pouquinho pro lado cartunesco às vezes, não tem uma questão muito variada e multifacetada, não é um personagem meio de um tom só, mas ele funciona como um vilão. Não sei se é um vilão que vai ser puta, um vilãozaço. Se, por exemplo, se tivesse sido o Darkseid, teria ficado decepcionado, mas por ser o Steppenwolf, foi ok. Finalmente no roteiro eu gostei do argumento do filme, achei que a história foi legal, foi bem trabalhada, eles conseguiram juntar a Liga de Justiça de uma maneira bastante orgânica, apesar da montagem não ter refletido isso, né? A montagem foi bastante brusca e truncada, mas a linha de roteiro em geral foi bem estabelecida, mas o roteiro em si falha em alguns pontinhos, especialmente na questão das decisões dos personagens, das motivações e da lógica que eles utilizam para se tornarem parte da Liga de Justiça, para tomarem determinadas decisões. De vez em quando isso não funciona, mas em geral os personagens são bem desenvolvidos, eles têm uma química boa, o que em parte também é refletido pelo trabalho de roteiro que é feito nesse filme, pelas piadas que são introduzidas, pelos diálogos que são trabalhados. Em geral, uma história eficiente, é simples o que precisava acontecer para esse filme não ficar confuso e cheio demais de coisas. Eu acho que tem elementos na medida certa, apesar de desperdiçar alguns personagens, mas em geral é um roteiro competente, cara. É um roteiro que consegue, como já disse, construir uma fundação sobre a qual o universo da DC vai conseguir prosperar. Realmente, tem alguns furos de roteiro? Tem. Tem alguns problemas com tom? Tem. Tem alguns problemas com o retrato de personagens secundários? Sim, mas é uma história eficiente, é uma história engajante, é uma história bem pensada que introduz vários elementos organicamente que vão ser utilizados no futuro do universo da DC. Então, em geral, eu acho que foi um acerto também. Então, Liga da Justiça é um bom filme, tem diversos problemas aí com questão de montagem, questão de roteiro, algumas atuações,
mas em geral consegue fazer um filme da Liga da Justiça digno dessa propriedade, introduz o personagem de forma muito legal, constrói um universo que agora é legal de se acompanhar e eu estou ansioso para ver os próximos filmes da DC. Então, felizmente, Liga da Justiça vai receber a nota 7.5 em 10. Então é isso aí, cineespectadores, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonados, comentários se vocês concordam comigo, se vocês discordam, isso vai ser muito válido ter seu YouTube. Até a próxima! Ah, e assim como esse vídeo, Liga da Justiça tem 2 cenas pós-créditos. Putz, agora que eu falei isso, vou ter que fazer outra, peraí. Mentira!